Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Bem-vindo a mais um Serviço Público RCP. Hoje vou estar à conversa com a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Bem-vinda, uma vez mais. Muito obrigada. Assinala-se no dia 20 de outubro o Dia Mundial de Combate ao Bullying. A data pretende ser um alerta para o fenómeno crescente, que é o bullying. De acordo com dados da Unesco, 1 em cada 3 crianças será vítima de bullying. Mas de que falamos quando falamos de bullying? Então, o bullying é um fenómeno social que ocorre particularmente entre crianças e jovens, adolescentes, em contexto escolar, mas também em outros contextos onde estes participam. O bullying traduz todo um conjunto de comportamentos assentes na agressividade, expresso entre pares, de forma repetida e intencional, suscetível de causar dano físico, psicológico, emocional, sexual, verbal, às crianças e jovens envolvidos numa relação de desequilíbrio de poder, portanto, entre o agressor e a vítima. O que distingue o bullying de um comportamento agressivo que acontece motivado por algum desentendimento, sendo que qualquer tipo de violência é condenável, obviamente. Exato. Portanto, o bullying integra as variáveis de frequência e de intencionalidade, a diferença de poder na relação entre o agressor e a vítima e as consequências da ação do agressor, para com a vítima. Não se trata assim de uma ação, de uma agressão ou outra forma pontual e isolada no tempo, mas de uma ação reiterada e intencional para com a vítima. Como ocorre então este fenómeno? Então, o agressor age coercivamente sobre a vítima, levando a que esta se sinta diminuída, se isole e altere o seu comportamento. É frequente que a vítima não fale sobre o que está a acontecer, pelo medo que sente, pela chantagem a que é sujeita e muitas vezes por receio de não ser compreendida pelo adulto, por medo de retaliações, remetendo-se ao silêncio e desta forma contribuindo para a manutenção da violência. E esta ausência da percepção de apoio pela figura adulta leva a que a situação seja vivida pela vítima de forma solitária, levando a alterações de comportamento que podem ter impacto no desenvolvimento da criança e dos jovens. E a que sinais ou comportamento devemos estar atentos? É importante, enquanto pais, professores e outros elementos educativos, estarmos atentos a eventuais alterações de comportamento da criança que não sejam explicadas por outras situações e variáveis, como sejam a recusa em ir à escola, o desinteresse pelas atividades letivas ou outras que habitualmente faziam parte dos seus interesses, a quebra no rendimento e aproveitamento escolar, isolamento em relação aos colegas, procura da presença de um adulto de forma a sentir-se mais seguro e protegido em determinado contexto, a mudança de hábitos alimentares, as queixas somáticas, dores de barriga, dores de cabeça, sem motivo aparente, irritabilidade, alterações de humor repentinas, choro frequente, reações agressivas, baixa autoestima e autoconfiança, bem como lesões frequentes resultantes de agressões. Atenção que é normal que uma criança ativa se magoe porque brinca, porque cai, porque pratica atividade física, mas atenção ao padrão e à frequência destas lesões. Alterações também no padrão de sono, por exemplo, gastos diários elevados de dinheiro, entre outros. O bullying pode fazer-nos sentir magoados, com medo, sozinhos, envergonhados e tristes. O stress de ter que lidar com uma situação de bullying pode fazer-nos sentir doentes, sem vontade de ir ao recreio à escola, levando ao isolamento. É difícil a criança concentrar-se na escola se está com algum problema a este nível. Enquanto educadores, pais, professores, o estabelecimento de uma relação de confiança, de suporte, de compreensão e apoio são fundamentais para que a criança e o jovem possam partilhar os seus medos, receios e as situações e acontecimentos negativos que eventualmente pode estar a experienciar. O olhar atento e individualizado à criança pode fazer a diferença ao sinalizar mudanças e comportamentos alterados. E qual é o papel da educação, dos pais, dos educadores, professores e comunidade escolar em geral?
Eu diria que a educação para os valores faz a diferença. E nunca é demais reforçar estas ideias. Incentivar e ensinar a criança a partilhar o problema e a procurar um adulto pedindo ajuda. E aqui o nosso papel em sermos responsivos e estarmos disponíveis para as crianças, sermos apoiantes, validar o pedido de ajuda da criança. Ensinar a criança a denunciar qualquer situação de bullying, ainda que não seja o alvo direto. Falamos das crianças aqui que, não sendo o alvo direto, assistem e são conhecedoras destas situações e agressões, nas suas várias formas, como falamos. Acabam por ser testemunhas e cúmplices de uma situação de violência que causa um impacto emocional e um dano muito grave. Não desvalorizar o que a criança sente, ouvir com atenção e empatia, procurar tranquilizá-la, identificando o problema e estratégias para a resolução. Identificar comportamentos a evitar e comportamentos a desenvolver de forma a sentir-se mais segura. Reforçar a atitude de partilha e de pedido de ajuda em qualquer situação que cause desconforto. Falar com a criança sobre este problema. Falar também com a escola, com o professor titular, o diretor de turma, o psicólogo da escola e em conjunto identificarem de forma clara a situação e a forma de resolução. A comunicação deve ser aberta e orientada para a resolução do problema. Então, todos temos um papel e podemos ajudar. Todos nós, comunidade, pais, família, amigos, podemos contribuir com o exemplo que damos às crianças no nosso dia-a-dia, a forma como, através do nosso comportamento, estamos permanentemente a modelar o seu comportamento através da observação e da modelagem, como falamos, por exemplo, no trânsito a conduzir, como lidamos com a frustração, com as situações de tensão e conflito, como falo com os outros, a linguagem agressiva que utilizo, por exemplo. Quer sugerir algumas estratégias para avaliar, monitorizar e promover o bem-estar da criança na escola? Reforçar muito esta ideia, ensinar desde pequenos a pedir ajuda a um adulto. Promover intencionalmente o diálogo com os nossos filhos, crianças, alunos, orientados no bem-estar e no cuidado uns com os outros. Aproveitar, por exemplo, as situações de conflito, a tensão entre os colegas, pares, para trabalhar de forma pedagógica, ensinar a resolver. Perguntar o que é que a criança fez, aquilo que sentiu, e aqui remete para as emoções, não é? Porque quando nós temos este discurso aberto, estamos também a dar uma oportunidade à criança de exprimir aquilo que não só de falar, mas também exprimir aquilo que sente, remete para as emoções, perceber através quer da linguagem, quer do comportamento não verbal, a emoção da criança. Criar situações de dilema, ou seja, situações hipotéticas que gerem discussão destas situações, destes temas e que permitam a identificação de estratégias de resolução, como por exemplo, o que é que poderias ter feito naquela situação? Então vamos pensar em conjunto como resolver, vamos tranquilizar, vamos ensinar e modelar. Promover o desenvolvimento de competências socioemocionais, nomeadamente as competências de resolução de problemas, como referimos, da empatia, o olhar sobre o outro e antecipar o impacto que o meu comportamento tem no outro. A comunicação, estimular o pensamento crítico sobre as situações, não é? Portanto, através dos dilemas, como referi há bocadinho, e da responsabilidade social. Promover intencionalmente o diálogo com os nossos filhos, crianças, alunos, orientado sempre no bem-estar e cuidado de uns com os outros. Por fim, dizer só que em 2019 o Ministério da Educação definiu um plano de ação no âmbito do bullying, cyberbullying, denominado Escola Sem Bullying e Escola Sem Violência. E este plano de ação contemplou a criação de várias equipas em escola, portanto alunos, professores, psicólogos, para a promoção de ações preventivas alargada a toda a comunidade escolar, o que mostra também a preocupação e a atenção do Ministério da Educação a este fenómeno. A responsabilidade é de todos. O bullying em destaque nesta edição do Serviço Público com a doutora Carla Moreira, psicóloga educacional. Muito obrigado. Voltamos a falar dentro de 2 semanas. Muito obrigada. Bom dia. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.